Somos vozes, somos domésticas, médicas, gestoras, empreendedoras, malabaristas. Somos mulheres, somos meninas, somos vozes femininas. Somos vozes femininas. Podcast Vozes Femininas. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vindes ao Vozes Femininas. Eu sou a Catiana e estamos em mais um episódio. Hoje com o tema Reafirmando a Sua Existência. O Vozes Femininas é uma produção coletiva que tem a participação da Júlia Lúcia, da Kelly Baptista e da Ju Dias. A cada edição, eu, Catiana Normandia, compartilho a apresentação com uma dessas companheiras. E neste episódio, quem me acompanha é a Júlia Lúcia. Oi, Júlia! Oi, Catiana! Olá, ouvinte! Bem-vindos ao nosso podcast. E nossa convidada de hoje é Greta Lopes. Ela é atriz e fundadora da Transborda, uma startup da diversidade. É também pesquisadora sobre gênero e arte, mestre pela Unesp de São Paulo e desenvolvedora de ações e atividades balizadas pela importância do autoconhecimento e autonomia dos corpos. Ser transgênero para Greta Lopes é o ato mais revolucionário que o corpo dela pôde exercer. Greta também é tutora de um gatinho preto. Gosta de ouvir histórias de pessoas e de andar de bicicleta aos domingos. Com máscara, né, Greta? Greta Lopes, seja bem-vinda ao Vozes Femininas. Oi, gente, muito obrigada. Estou muito feliz. Estou com meu coração cheio aqui só de ouvir tudo isso. E estou muito feliz que a minha voz possa ser vista por vocês como uma voz feminina potente. Seja muito bem-vinda, Greta, ao Vozes Femininas. É um presente para nós ter você aqui também, né? É essa voz feminina potente, maravilhosa e que com certeza o nosso bate-papo, o nosso episódio vai ser de grande aprendizado. E para a gente começar, aqui esse bate-papo, eu estava pensando em você e me veio na cabeça, me veio na mente a frase da Simone de Beauvoir, que diz: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E aí eu fui fazer algumas reflexões, com esse trecho. Eu também fui me tornando essa mulher preta. E eu queria que você contasse para nós e para o nosso ouvinte do Vozes Femininas como é que você se tornou essa mulher, Greta. Bom, eu comecei meu processo de descoberta de gênero, que eu venho usando mais esse termo, descoberta de gênero do que transição, e eu acho que eu fiz essa descoberta a partir de uma não binariedade que eu fui pesquisando em torno do meu corpo. Eu comecei, com uns 28 anos, me pensar como uma pessoa não binária. E, paralelo a isso, eu comecei a experimentar a montação de drag queen no teatro, e nos shows e nas performances que eu fazia. E aí isso começou a mexer um pouco comigo, assim, ainda que a drag queen sejam os estereótipos da mulher, assim, mas a experiência de alguns elementos, de estar perto de alguns elementos considerados de mulher, né, foi mexendo muito comigo. E aí eu, então, em algum momento, assim, fui fazer terapia e fui me perguntar quem eu era, né, quem eu era. E aí eu Sim. acho que nesse momento foi complicado. E aí eu acho que inclusive foi nesse momento que eu comecei a refletir sobre a solidão, eu tinha muito medo de me posicionar como mulher e me tornar uma pessoa solitária. E aí acho que com a terapia eu fui enfrentando isso, tal, e o processo vem sendo. E eu acho que isso que você fala, né, que a Simone de Beauvoir nos ensina, né, que eu acho que é a grande revolução do momento, assim, essa frase, né, ninguém nasce, mulher torna-se. Acho que quando essa frase vai ecoando no planeta, algumas revoluções estão acontecendo. Eu acho que uma delas é essa dimensão de que a gente também é autora da gente, né? A gente também é protagonista da nossa identidade. Então, eu também posso, de alguma maneira, assim, do ponto de vista trans, né, que eu estou dizendo, a gente
poder subverter aquilo que nos foi dado na infância, sabe? E tá sendo muito legal. Eu acho que é uma coisa que não acaba nunca, sabe? Assim, a gente vai, eu pelo menos, assim, não sei o que vocês acham aí, mas eu penso que ser mulher é uma coisa que a gente vai se tornando o tempo inteiro, né? Assim, uma mulher de 40 é diferente de uma mulher de 50, é diferente de uma mulher de 60 e assim vai indo. E isso é bom, né? Que é o movimento da vida, né? Eu, como mulher cis, também vou me tornando mulher o tempo todo, né? Com 20 anos eu era diferente, com 30, agora que eu estou na casa dos 30, estou diferente. Meu Deus. E aí, chegando aos 40, se Deus quiser, com saúde, vai ser outra Catiana também. Então, como você falou, Greta, bem que você trouxe isso. É um processo. Vamos nos tornando mulher, não é mesmo, Júlia? Exatamente. E nesse processo, nós estamos inseridos dentro de uma sociedade. E essa sociedade tem as suas construções, que de alguma forma normatizam as nossas percepções, as nossas ações e até mesmo como nos enxergamos. E aí você comentou sobre essa construção binária, ou se é homem ou se é mulher, e como que você transgrediu esse parâmetro na tentativa de encontrar-se, na tentativa de se entender enquanto ser, construir a sua própria subjetividade, para além dessas dicotomias, para além dessa binariedade. Nesse contexto, Greta, como que você definiria, se é possível falar em definição aqui, a pessoa transgênero? É essa pessoa que transgride, que extrapola as formatações sociais? Eu venho pensando que, à medida em que eu vou me descobrindo cada vez mais, assim, descobrindo minhas potencialidades, eu acho que o universo da transgeneridade, ele apresenta um modo de vida que é isso que eu acho que a gente tinha que olhar um pouco mais, assim, quando eu penso o que a gente pode aprender, né, com a transgeneridade. E o que eu venho aprendendo é que é um posicionamento no mundo, assim. Eu costumo dizer também que eu acho que a nossa luta ela é quase cognitiva, porque a gente está numa disputa simbólica mesmo do que é ser mulher, do que é ser homem, do que é ser dona da sua própria identidade. É uma disputa cognitiva também. E eu acho que quando eu olho, pelo menos para as minhas companheiras trans, assim, eu vejo que é uma maneira de olhar o mundo muito peculiar e acho que muito por conta dessa marginalidade, inclusive. Sabe, na medida em que a gente vai se tornando margem desse centro normativo, a gente passa a conseguir olhar para esse centro. E porque a gente está distante dele. E aí eu acho que a gente começa a criar outros modos de vida paralelos a essa norma e que é muito interessante do ponto de vista assim da liberdade de existência mesmo. Assim. Não sei se é muita viagem que eu estou falando, mas acho que é um pouco por aí. Greta, gostaria de pegar um gancho na sua fala quando você aborda a questão da transgressão, dessa reinvenção, desse olhar para dentro, dessa tentativa de se descobrir enquanto pessoa por meio de uma nova relação com o corpo, uma nova significação, né, um novo posicionamento no mundo e o enfrentamento dessa disputa simbólica como um processo cognitivo. E aí, no primeiro semestre desse ano, 2020, você foi contemplada com uma iniciativa do SESC de São Paulo, o SESC Convida a Cultura, e no qual você participa com o podcast Transborda. E nesse conteúdo, que é extremamente empático, didático, você lança uma pergunta que tem a ver com o que você acabou de dizer. Como que é que esse processo de transgressão, né, esse modo de viver, esse autoconhecimento, esse olhar para si e de disputar esse espaço para além dessas normas, pode contribuir para uma nova formatação social de ser e estar na sociedade nesse contexto atual. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho para o ouvinte aqui do Vozes Femininas,
como a pessoa transgênero, o modo de vida dela pode contribuir para a gente pensar e traçar saídas para esse convívio social que não me parece mais suportar ou não parece mais se adequar com esses rituais, com essas formatações binárias, hierárquicas com as quais nós temos vividos nos últimos séculos. Bom, primeiro, assim, o podcast, né, que eu fiz com o Sesc foi um trabalho super legal. É um episódio só, né, que está lá numa plataforma do Sesc que ele fez, se chama Sesc Cultura Convida. E foi um desafio super legal, um podcast que dura 30 minutos e que eu tento falar de gênero e sexualidade de um jeito bem gostosinho, fácil, simples, com a intenção mesmo de tornar esse assunto cada vez mais popular, assim, sabe? Eu acho que tem uma frase do Michel Foucault, né, que é um filósofo francês que eu sou apaixonada. Tipo assim, a gente quando se apaixona por um filósofo fica com ele para sempre, né? E aí eu assim, e aí uma das coisas que ele diz é assim, tudo que é segredo tem poder, né? Se a questão ela é um segredo social é porque por detrás dela tem poder. Então, eu acho que quanto mais a gente fala de sexo, de sexualidade, quanto mais a gente falar sobre esses temas, mais ele vai mais o poder que há em torno dele vai se dissolvendo, né? Então, o podcast nasce um pouco nessa tentativa, assim. Sim. E eu acho que uma coisa, assim, que você traz, eu acho que às vezes a gente tenta muito pensar a transexualidade do ponto de vista da ciência, da medicina, assim, quase em busca, em geral, né? Não estou dizendo que foi dito aqui, mas em geral a gente busca sempre um termo científico para isso tudo. Biológico, exatamente. Eu acho que a gente está num momento um pouco em que esse olhar da ciência e da biologia não pode ser soberano diante da nossa subjetividade, né? E eu acho que a transexualidade está um pouco ligada a isso também, de uma afirmação subjetiva no concreto, assim, né? Na possibilidade mesmo da coisa acontecer. E por isso que é tão desafiante, assim, por isso que tem essa disputa, eu acho. Assim, eu acho que tem uma coisa também que, enquanto você dizia, eu pensei que eu sinto que a gente está num momento de uma hipercomplexidade de linguagens, assim, sabe? Do tipo, ontem era o Instagram, agora é o TikTok, sabe? Cada vez mais linguagem nos nossos olhos, assim, né? E o que isso significa para mim, de alguma maneira, é que as expressividades de gênero que a gente tem, homem e mulher fixas, muito rígidas, elas não dão mais conta da complexidade que está sendo posta no mundo. Então, por isso que eu acho que vai surgir cada vez mais novos modos de se entender enquanto identidade, porque o mundo já está hipercomplexo. E acho que também por isso que vem essa onda careta, essa onda fascista, para cobrir tudo isso, mas na minha visão otimista, acho que a gente está caminhando para frente. Assim. Que bom, tomara que a gente caminhe para frente mesmo, né, Greta? Porque a situação... Olha, tá difícil. Tá difícil, porque tudo que podia acontecer, que ninguém imaginava, aconteceu, né? Até uma pandemia estamos vivenciando. Não é, menina? Olha, haja desafio nesse mundo. E a gente está aqui conversando e eu fiquei muito pensativa também sobre o desafio que você conta, né? E o medo, na verdade, quando você estava se tornando mulher, né? Se tornando com esse nome Greta. Do medo da exclusão das pessoas não te convidar. Enfim, para se relacionar mesmo, né? Para sair, uma amizade. Esse contexto de relacionamento. E aí eu tenho aqui eu estava lendo uma reportagem no site Cidade Livre, Comunidade de Aprendizagem. Com o tema né, na verdade, a solidão de mulheres trans e travestis não é apenas sobre afetividade. E pensando, eu já tinha separado 2 trechos para a gente poder aqui dialogar e refletir sobre esses temas. O primeiro diz assim: solidão também é sobre não ser vista enquanto afeto. É ser apenas corpo, e não um elo de corpo e mente. A solidão posta para nós nos objetifica, hipersexualiza e serve de fetiche para os outros. O segundo trecho, Greta, diz assim:
Ao nos entendermos enquanto pessoas trans e travestis, aprendemos e somos obrigadas a lidar e conviver com a solitude e a solidão. Duas coisas tão parecidas, mas ao mesmo tempo tão diferentes. E aí, Greta, eu te pergunto, você já vivenciou essa solidão e essa solitude? Você vive? Como é que é isso? Compartilha aqui para nós, para o nosso ouvinte, como que é essa solidão, essa solitude de uma pessoa trans. Uau, bom, vamos lá, vamos ver se eu consigo, né? Porque é complicado. É, Porque, assim, eu acho... complicado mesmo. Ainda mais nesse período de pandemia, né? É muito complicado mesmo. Uhum. Você sabe que eu tô lendo, eu ainda não... Sabe aquele livro Mulheres que Correm com os Lobos? Então, você já leu? Eu não, ainda tá na lista para ler. Então, menina, eu também ainda não, mas assim, eu comecei a ler ele e tem uma parte que ela fala sobre a solidão, por isso que eu tô lembrando. E ela fala muito, tem uma parte ali que de como a solidão, ao mesmo tempo que é um desgaste muito forte e tal, mas também os lugares em que a gente alcança, né, dentro da gente, dentro da solidão, é muito potente quando a gente descobre, né? E eu acho que o processo para mim dessa descoberta como mulher passou um pouco por isso, assim, de entender assim, bom, logo no início, quando eu me tornei Greta, algumas pessoas se afastaram de mim, então eu já fiquei um pouco assim, nossa, parece que realmente ser mulher tem a ver com algo com algo de solitário, né? E aí eu fui aprendendo, assim, tô indo ainda, né? Eu acho que também, se por um lado dói muito, por outro, eu acho que a gente só vai saber mesmo o nosso eu maior, vamos dizer assim, talvez a nossa essência, não sei se muito essa palavra é boa, mas ali é quem a gente é mesmo nesse processo de solidão, né? Solitude, aí eu já não sei mais. Mas acho que tem uma coisa também que é ligado muito, que eu sinto, assim, que é ligado ao toque mesmo. É claro que agora, dentro da pandemia, as coisas mudaram, né? A gente já não está se tocando, mas antes da pandemia, eu sentia isso, um afastamento do toque mesmo. As pessoas não tocam as pessoas trans. Então, nisso eu senti muito a falta de um toque realmente afetivo. Assim. Quando você diz, Greta, o toque, né? E você fala tanto uma pessoa que queira se relacionar afetivamente com essa pessoa trans, ou um amigo, ou os dois, que é esse toque que você traz, esse toque de violência. Como que é Eu isso? acho Assim? que é um toque em geral mesmo, assim, um toque social, eu acho. Estou dizendo assim, quando a mão da sociedade me toca, ou é assim, ou é maliciosamente, ou é com violência. E aí eu tô tentando driblar essas situações para poder também cativar com toques mais afetivos, assim, né? Mais acolhidos, né? Mais acolhedores, né? Não sei, deu para entender agora? Sim, deu para entender. E quando você está trazendo aí o toque acolhedor, você também traz isso um pouco da acolhida que você tem e teve da sua família, né? Que essa sua família que te acolheu sempre, te apoiou sempre. Como é que é isso? Que também faz parte, né, de combater essa solidão, essa solitude, né? Não, é super, assim, a minha família, nesse sentido, eu sou uma exceção, né? Assim, porque minha família super está comigo, minha mãe, minhas irmãs, me apoiam, estão comigo. Eu nunca, toda a minha relação de descoberta desse gênero teve muito a ver mais comigo, assim, sabe? Um diálogo mais eu comigo mesma do que uma posição, né? Sabe assim, que impeça da minha família, algo assim. Então, isso é importante. nesse sentido, mas assim, ao mesmo tempo também, eu acho que assim, é uma coisa, porque a família é uma questão para muita gente, né? Não só para as pessoas trans, assim. É Não é verdade. uma coisa assim, almoço de família é complicado. Não, E eu a acho gente que não pode romantizar, né? Família família. Mas é isso. a gente tá esperando, eu tô esperando a família Margarina existir ainda. Mas você tem uma grande família, né? A Carol. Carol, um beijo, Carol, minha amiga maravilhosa. Que eu acho que todo esse amor de mãe faz também, né? A mãe de vocês
trazer com que você tenha mais segurança até nesses espaços que você ocupa, né? Dentro de universidade, dentro dos espaços de trabalho, em vários setores aí da sua área. E combater essa solidão também. E eu acho também, tem uma coisa bonita que a nossa comunidade, né, faz muito, que é criar também um outro paralelo de família, sabe? Que eu sinto, assim, de mulheres trans mais velhas que atuam como uma mãe das mais novas, assim, né? Isso é uma realidade da nossa comunidade. E eu acho isso muito bonito, assim, redimensionar a ideia do que é família, né? Greta, quando você fala da questão do toque, dessa comunicação pela pele, e aí me lembro muito a frase de um pesquisador brasileiro que é super renomado, o professor Norval Baitello. Ele fala de que corpo pede corpo, né? E quando você fala dessa questão do toque, me vem muito o quanto nós precisamos da presença, o quanto nós precisamos do corpo. E nesse contexto de pandemia, isso fica muito evidente. E também nos chama atenção para que, quando tudo isso passar, que a gente possa ressignificar e dar mais atenção para essa questão do toque. E também me veio a ideia de que, se as pessoas resistem ao toque, têm um certo comedimento, eu fico pensando quanto que isso não revela o despreparo da sociedade de lidar com o diferente. E essa mesma dificuldade de lidar com aquilo que sai da regra, da normatização, eu vejo que essa mesma dificuldade acontece nos ambientes acadêmicos, e penso no ensino fundamental, no ensino médio, porque os números, os dados que nos chegam é que o jovem, quando ele abandona a escola, o ensino, é justamente no momento que ele está no ensino médio ou até mesmo antes no ensino fundamental, porque ele não consegue se sentir acolhido dentro do ambiente escolar, ele sofre bullying, há relatos de ambientes escolares violentos, tanto física quanto simbolicamente. E isso termina empurrando as pessoas transgênero para situações de muita vulnerabilidade social ou ocupação de trabalhos de baixo rendimento, de baixos salários. E aí eu gostaria que você falasse sobre como que foi a sua jornada profissional, Greta Lopes. Eu, assim, enquanto você dizia, eu fiquei me lembrando que uma vez, há muito tempo atrás, faz uns 5 anos, eu conheci um EJA, que é uma escola de jovens e adultos, no Capão Sim. Redondo, perto da Estação Capão. E aqui na Zona Sul de São Paulo. Isso aí. Eu não me lembro o nome da diretora, infelizmente, porque era uma diretora incrível, e eu visitei a escola lá, e uma É das a Dona coisas... Eda? Por que eu... eu acho que é ela mesma. Ela mesma. Eu tô falando porque ela é uma referência, né, do Isso. EJA aqui do Capão. Uhum. Isso mesmo, ela mesma. E que ela parece que teve uma relação próxima com Paulo Freire, até, pelo que eu ouvi falar. E nessa escola dela, havia turmas com muitas pessoas, muitas garotas travestis. E a escola, por exemplo, ela tinha... O banheiro da escola não tinha gênero. Era um banheiro... A escola é meio no formato de uma casa, né? Então, os banheiros que tinham eram todos dependentes do gênero. Na chamada, havia o nome social, era respeitado na chamada. Então, tinha várias estratégias que ela fazia para o acolhimento da nossa comunidade. E aí, enquanto você dizia, eu pensava muito assim, às vezes o que falta mesmo é vontade política, sabe? Assim, para que a nossa comunidade possa ter uma educação mesmo, assim. Falta um pouco esse olhar dessa querência de que a coisa aconteça, assim, né? Aí, assim, sobre mim, eu fiz artes cênicas, graduação em artes cênicas, fiz mestrado em artes cênicas também na Unesp, com uma pesquisa em que eu investiguei as personagens femininas que eu fazia, como que essas personagens modificavam a minha identidade de gênero e como a minha identidade ia também modificando o teatro que eu fazia. Então, foi uma pesquisa que pensava essa relação de vida e arte
de uma forma simbiótica, talvez. Assim. Mas, enfim, falei muita coisa, né? Enfim. Não, perfeito. E só para quem está nos ouvindo, a dona Eda Luiz é diretora e é uma grande mente por detrás do CIEJA aqui do Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo, uma escola de ensino fundamental da rede municipal de São Paulo. Então, salve dona Eda Luiz, que mais pessoas, mais educadores possam se inspirar nesse exemplo, né, que respeita a diversidade, né, Greta, que está atento à construção subjetiva de cada indivíduo. Exatamente. O que a Júlia trouxe, o que a Greta trouxe. A jornada acadêmica, educacional, não é fácil. E a jornada profissional é bem complicada, né, Greta? É bem desafiadora também. E aí, conta um pouco para nós como é que foi essa sua jornada profissional, enquanto artista, né? Como é que foi dada essa sua profissão e como você se tornou, né, essa CEO da Transborda, que você idealizou também. Adorei. CEO, né? Porque você, além de idealizar, você é a gestora dessa startup. Então, conta um pouco para nós como é que foi a sua trajetória profissional e o porquê que surgiu a Transborda. Qual é o objetivo dela aqui para nós? Bom, a primeira vez que eu fui numa balada gay, assim, eu tinha 18 anos, e aí eu entrei lá, e a sensação que eu tive é que eu estava em outro planeta, assim, em outro universo, assim, do tipo, caramba, aqui as pessoas podem trocar afetos e não vão ser agredidas. E eu via pessoas potentes, né, assim, livres na minha cabeça ali. E aí eu fiquei com essa sensação, e depois de grande, assim, né, depois de adulta, assim, eu produzi um festival que se chama Periferia Trans, e que foi um festival que durou por 3 edições, com toda uma programação de artistas LGBTQIA+. E aí eu senti que, de alguma maneira, o festival Periferia Trans, ele trazia de volta essa sensação que eu tive aos 18 anos para outras pessoas. E a Transborda nasce desse desejo de continuação dessas possibilidades de ações e projetos que expandam a autonomia dos corpos, né? Que tenham como... A Transborda tem como propósito essa criação, né? Uma criação de comportamentos e produções que expandam a liberdade dos nossos corpos. E a gente está lá, eu estou ainda, né, estou estruturando toda a Transborda, pensando os projetos, e é um desafio, estou nessa. Quais os projetos que vocês estão realizando agora neste período pandêmico? Então, agora eu estou com um podcast que eu comentei, né, pelo que a gente fez pelo Sesc, e estou com um programa Brilha e Mais, junto com outras organizações que se chama Atados e Oré Coletivo Solidário. A gente está fazendo um programa de acolhimento à população LGBTQIA+, que se chama Programa Brilha e Mais. A ideia é que profissionais voluntários das áreas das artes, filosofia, psicologia e educação física, juntos esses profissionais cuidam de turmas da comunidade LGBTQIA+, para a produção de processos que sejam criativos e, ao mesmo tempo, cuidem da saúde mental. Então, a gente está fazendo esse programa, estou produzindo uma peça de teatro e também um artigo que vai ser relançado num livro, que é a Dodi Leal, que é uma mulher trans também está fazendo essa reedição desse livro, e nesse livro tem um artigo meu que sai lá para o ano que vem. Então, um pouco isso tudo. Que maravilhosa, muito chique ela. Quem quiser saber mais Quem quiser saber mais da Transborda, aonde encontra, qual é o contato, qual o arroba? Então, a gente está no Instagram, e só no Instagram, que é o @transborda. Se digitar lá @transborda, já aparece a gente. Que maravilha, muito maravilhosa. Vários projetos aí em andamento, né? Esse Brilha Mais aí é bem legal. Vamos colocar, nosso ouvinte não fica preocupado, porque vamos colocar também na legenda o arroba, todas as informações. E também, Greta, quem quiser participar, né, fazer parte dessas campanhas, desses projetos,
Também vamos deixar na legenda links e como que a pessoa pode participar. Maravilhosa você, viu? E sobre falar Super obrigada. Imagina, por nada. E sobre falar, né, em ser maravilhosa, eu te acompanho nas redes sociais, né, na rede do Transborda, e vejo que você faz vários stories sobre autoestima, sobre a questão do corpo, desse corpo trans, esse corpo que é resistência. Como a gente fala, né, o corpo negro é resistência, o corpo trans também é resistência, é um ato político. E aí você vai trazendo essa construção da autoestima. Conta pra gente e conta para o ouvinte, e principalmente quem é um ouvinte trans, como é que foi esse processo de autoestima e qual dica que você dá, né, principalmente nesse período de pandemia, para a pessoa ficar aqui, ó, travada na beleza. Conta aí pra gente, Greta. Eu acho, tem uma coisa que o espelho, né, é um pouco, eu fiz esse vídeo lá no canal do Instagram sobre o espelho, né, sobre que é uma grande questão para nós trans, eu acho que é uma grande questão para todo mundo e para nós trans também, que é essa imagem refletida no espelho, né? E eu acho que a gente tem uma voz interna na gente, assim, bem cruel, no geral, pelo menos foi assim comigo, que é sempre dizendo o quanto a gente é feia, chata, louca. E aí a gente se olha no espelho e tá sempre dizendo um pouco essa vozinha. Aí eu acho que eu fui aprendendo, assim, um pouco assim, que a gente, que se tem, assim, em comum de dizer, assim, que as pessoas trans estão em desacordo com o corpo que nasceu, né? E eu acho isso bem equivocado, assim. Eu acho que, na verdade, tá tudo bem com o meu corpo, né? É a noção de corpo que a gente tem que ser mudada, né? E quando eu fui entendendo isso, que não, peraí, eu nasci com tudo isso daqui faz parte da minha mulheridade. Isso foi me libertando, assim. Tá sendo ainda, sempre é, né? Porque não é sempre que a gente tá assim, uhul, né? Mas eu acho que tem um processo meio quase amigável com a imagem refletida, assim. Você começa a acolher a imagem que está refletida ali, as coisas começam a ganhar outros aspectos, assim. Agora, em relação a uma dica, sim, falar uma dica, eu não sei, que é difícil dar uma dica, né, pra pessoa. Mas eu acho que tem uma coisa assim que eu sim, diga. Desculpa, Greta, mas eu acho que pode ser qual é o seu processo de autocuidado, né, de autoamor. O que você faz? Porque de repente pode inspirar outras pessoas também, né? Eu penso o seguinte, eu acho que uma dica que eu penso, que eu sinto assim, no momento, a gente está num momento em que também existe uma autocobrança muito forte dessa identidade. Aí eu tô falando talvez mais entre o movimento mesmo, LGBTQ, mais assim, uma cobrança muito de você é trans ou você não é, você é mulher, você não é, você é gay, você não é, você tem uma certa histeria de uma autocobrança de quem se é. E eu acho que nesse momento, como uma dica, acho que é se olhar no espelho e não ter essa autocobrança de identidade tão forte, mas compreender que ela é mais um fluido mesmo, algo fluxo que você vai descobrindo e encontrando mesmo. Mas não se cobrar numa identidade fixa. Acho que é um pouco isso. Sim, não se cobrar, eu acho que é um dos primeiros passos que a gente tem até para manter a sanidade mental, né? É isso. Ser generoso, né, consigo mesmo. Ser generoso consigo mesmo. Cada corpo carrega a história, memórias, trajetórias, jornadas, e não pode ser igual ao outro. E nós estamos falando de um corpo de carne e osso, não é um corpo maquínico, retocado por software, por mecanismos. E esse olhar generoso, eu acho que ele nos blinda dessas cobranças, ou pelo menos nos ajuda a encontrar novos caminhos, não é mesmo? Super, eu acho que é esse o caminho mesmo, né? De acolher as nossas sombras também, né? Sim, acolher. Muito bem. Greta, sua maravilhosa. Amamos! Sim. Amamos bater esse papo com você, te conhecer um pouco mais, né? Essa
essa voz feminina tão maravilhosa, tão plural, tão cheia de aprendizado que foi hoje para nós, né? Tanto para mim quanto para a Júlia, para o nosso ouvinte. Então, eu quero agradecer em nome do Vozes Femininas. Muito obrigada pela sua participação, obrigada por compartilhar a sua trajetória, né? Essa sua jornada enquanto ser mulher, né? Enquanto ser mulher trans. Muito obrigada pela amizade, pela parceria. Foi uma delícia, não é mesmo, Júlia? Foi muito gostoso, sim. Espero que a Greta também tenha feito essa viagem conosco de forma muito confortável e de forma também inquietante, para que a gente possa sair daqui transformadas. A gente sempre que faz esse processo dialógico, quando ele é autêntico, quando ele é uma escuta efetiva, a gente não sai igual. A gente sai transformado, a gente sai com alguns pensamentos, com alguns questionamentos, a gente sai muitas vezes incomodado ou então, né, acolhido, mas nunca saímos do mesmo jeito. E é desta forma que eu espero que você que está aí ouvindo também tenha saído transformado. Gente, eu super agradeço mesmo. Estou com meu coração aqui cheio de coisa boa. E acho que quero parabenizar vocês também, que eu acho que o podcast de vocês e acho que também o que eu faço no Transborda tem muito a ver de uma política para a vida, sabe assim? E nesse momento tá difícil encontrar esses jardins, assim. Então acho que o podcast de vocês é um jardim em meio a tanta notícia sombria. Ai, que linda você, gente. Agora quem ficou emocionada fui eu. E é do fundo do meu coração. Né? Nossa, Greta, aproveitando aqui, então, vou fazer um parênteses, quando idealizamos o podcast Vozes Femininas, a ideia era essa, o objetivo era esse, esse abraço, esse afago, esse carinho, principalmente nesse período, e para toda a vida. Então, que bom que a gente alcançou o nosso objetivo, porque com essa sua fala, eu fico muito feliz, eu fico agradecida, entendendo que a gente está no caminho certo. E que bom que a gente te acolheu e que bom que você se sente pertencente, porque o Vozes Femininas é nosso. É nosso. Muito obrigada por fazer parte. Um beijo. Beijo gigante. Antes de você dar um beijo, me fala só uma coisa. Como é que o nosso ouvinte te encontra nas redes sociais? Fora o @ do Transborda, tem algum e-mail, algum site que você queira compartilhar também? Então, tem um site que é www.transborda.com e aí para falar comigo, greta@transborda.com. Maravilhosa! Muito obrigada mais uma vez por estar aqui e por compartilhar a sua narrativa. Esperamos que você, nosso ouvinte, também tenha gostado dessa voz feminina maravilhosa, que foi a nossa convidada de hoje, a Greta Lopes. E te convidamos a assinar o nosso podcast e compartilhar com as amigas, os amigos e os amigues. Lembrando que toda segunda-feira há um episódio novinho do Vozes Femininas, sempre com uma mulher incrível para compartilhar a sua narrativa. Muito obrigada, Júlia, pela participação de hoje também. Muito obrigada, Catiana. Foi incrível dentro desse ambiente da política da morte, da política dos mais de 100 mil mortos nesse país. Falar sobre política da vida é, assim, necessário. Então, agradeço e lembro o nosso ouvinte que, por conta do isolamento social, esse episódio do Vozes Femininas foi gravada com cada participante em suas casas. Portanto, alguns ruídos, alguns sujeitos indesejáveis, né? Alguns eventos sonoros não programados podem ser detectados. E o Vozes Femininas tem apresentação e roteiro de Catiana Normandia, Kelly Batista e Júlia Lúcia de Oliveira, que no caso sou eu. Identidade e produção visual de Ju Dias, da agência Bora Lá. Produção e conteúdo para mídias sociais digitais de Catiana Normandia e Kelly Batista. Edição e mixagem minha, Júlia Lúcia de Oliveira. Espero você
no próximo encontro, no próximo episódio do Vozes Femininas. Somos vozes, somos domésticas, médicas, gestoras, empreendedoras, malabaristas. Somos mulheres, somos meninas, somos vozes femininas. Somos vozes femininas. Podcast